Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês. Hoje, especialmente, vamos trabalhar e vamos continuar os conteúdos que envolvem os blocos econômicos, União Europeia. Não se esqueça que esse assunto é uma sequência de aulas onde você já deve ter observado, muito provavelmente, que os blocos econômicos não são iguais entre si. Os blocos econômicos podem ser uma zona de livre comércio, podem ser união aduaneira, mercado comum e a união monetária. Existe uma evolução entre os blocos econômicos. E aí eu citei alguns para vocês, eu falei que o NAFTA é um exemplo de zona de livre comércio, falei para vocês sobre união aduaneira, o Mercosul, que usa uma taxa econômica em comum, falamos um pouco sobre o mercado comum europeu e falamos também um pouco sobre a união monetária, que no caso seria a União Europeia, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais isso aí, tá? Então, mostrando para você aí na tela do seu computador, nós temos dois mapas onde você vai ver, de fato, a evolução do surgimento da União Europeia. Então, para entender a União Europeia, nós temos que retomar os conteúdos lá ao longo do século XX, para nós entendermos um pouco como é que esse bloco econômico chegou nessa estrutura aqui de aproximadamente hoje 28 países. Né? Então é importante que nós entendamos que pós Segunda Guerra Mundial, uma alternativa que países europeus buscaram para se livrar do poder econômico através do Plano Marshall, né, dos Estados Unidos, foi se organizar em blocos econômicos. E começou ali com pequenas experiências, como, por exemplo, o Benelux, né, que seria ali a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, tentando já criar uma zona de livre comércio entre eles e tal, né? Mas é basicamente ali no finalzinho dos anos 40 que vai ser criada a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que é uma tentativa de países como a Alemanha Ocidental e a própria França em explorar algumas áreas em comum de produção de carvão e aço. A experiência dá tão certo que já nos anos 50 nós vamos ter ali a instituição do Mercado Comum Europeu. Na verdade, é criada a Comunidade Econômica Europeia, que vai associar o Benelux mais esses países da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, e ali se desenvolve uma espécie de mercado comum, onde você vai ter a livre circulação de mão de obra, a livre circulação de capitais, de produtos, né? É uma experiência muito interessante que acaba dando certo, né? E aí, de cara no início, você já tem ali o que nós chamamos de Europa dos Seis, né? Que são aqueles países iniciais, né? Que você tem ali, acho que está identificado aí no seu mapinha pela corzinha verde, né? Aí com o tempo você vai ter a entrada de outros países, a Europa dos 9, a Europa dos 12, aí nós vamos ter a entrada de países como a Grécia, a Irlanda, né? Vamos ter aí o Reino Unido entrando, né? Vamos ter países como Espanha e Portugal. O fato é que no finalzinho aí dos anos 80, né? Nós temos já uma Europa, um mercado comum europeu angariando boa parte dos países da Europa Ocidental. E você sabe que a partir dos anos de 1980 nós temos algumas transformações que vão culminar com a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse culminar acontece nos anos 90. É aí que nos anos 90 nós temos o famoso Tratado de Maastricht. O que é o Tratado de Maastricht? Foi uma tentativa, então, de você elevar o mercado comum europeu para uma nova etapa, que seria a união monetária. Então, você tem ali o estabelecimento de acordos que vai criar uma moeda em comum. Percebe? Um banco central europeu, um banco comum, e aí surge o que nós chamamos de União Europeia. Dentro dessa nova realidade, a União Europeia, então, o que ela faz nos anos 2000? Começa a trazer para a sua área de influência, né, a sua esfera de influência, países que pertenciam ao antigo bloco socialista. Então, aí já nos anos 2000, essa Europa dos 15 acaba indo para a Europa dos 20, 23, 24, 25, e hoje são 28 países. Percebam vocês aí, ó, que você vai ter entre outros países. Eu vou ampliar aqui para você enxergar isso melhor. Deixa eu entrar aqui, eu vou dar uma ampliada para você observar isso aí, ó. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, mais ou menos aqui dá para você ter ideia, né? Então nós vamos ter a entrada da Polônia, nós vamos ter a entrada da República Tcheca, né? A Eslováquia, a Hungria, a Romênia, Letônia, Estônia e Lituânia, né? A própria
Ucrânia, depois vai ter esse interesse de tentar entrar aí no bloco econômico, enfim. E aí você tem esse bloco econômico, como eu disse para vocês, aí é de suma importância, tá? É importante que você entenda que no ano de 2016 é assinado o famoso Tratado de Lisboa, que é um tratado que tenta elevar a União Europeia a um novo estágio político, criando um parlamento europeu, devidamente eleito pelo voto democrático entre os países. Obviamente, alguns países não vão gostar muito disso, porque acreditam que isso fere a sua soberania. E um país que é importante você entender, né, que está mais ou menos dentro dessa questão que eu acabei de colocar para você, é o Reino Unido. Né? Então, o Reino Unido, deixa eu ampliar ali para você observar, em 2016 mesmo, nós tivemos ali um plebiscito, né, que fez com que as pessoas que vivem no Reino Unido, aí, que é formado por Irlanda, Escócia, Inglaterra e País de Gales, foram às urnas para saber se queriam ficar ou não na União Europeia. É o famoso Brexit, né? E grande parte das pessoas ali, praticamente ali, votaram com o interesse de o Reino Unido não participar mais da União Europeia. Obviamente que existe pontos positivos e pontos negativos. Na verdade, a presença da Inglaterra, o Reino Unido na União Europeia sempre foi muito problemático, porque, veja bem, quando da criação do euro, o Reino Unido não adotou o euro como moeda, porque lá nem todos os 28 países da União Europeia adotaram o euro como moeda. Existem algumas exceções. Então, dentro da União Europeia existe a zona do euro. Importante entender isso. Né? Então, já desde essa época da adesão e depois aí da constituição da União Europeia como um bloco monetário, sempre teve essa restrição. E essa restrição ela começou a ficar mais latente quando então do Tratado de Lisboa e o aumento da quantidade da entrada de imigrantes do continente europeu. Então, o plebiscito foi feito lá, tiveram problemas de negociação com a União Europeia, mas agora parece que costuraram um acordo e efetivamente o Reino Unido não vai participar. Óbvio que existem alguns problemas que vão desde a ordem do trânsito de ingleses no bloco e pessoas do bloco na Inglaterra, né, no próprio Reino Unido. Né? Importante que nós entendamos que existe a necessidade de costurar acordos econômicos, de importação e exportação, né? Tudo isso aí tem que ser negociado. Mas vale a pena você entender que essa questão do Brexit entra exatamente aqui quando se fala em União Europeia, certo? Bom, para a gente pensar mais um pouco sobre o bloco, é importante que nós falemos um pouco sobre o Acordo de Schengen. Né? Esse é um acordo que foi estabelecido entre os países da União Europeia, onde você tem um livre trânsito de pessoas dentro do bloco. Nem todos os países também pertencem ao Acordo de Schengen. Perceba no mapa aqui, por exemplo, que o Reino Unido, né, não está dentro do contexto do Acordo de Schengen, porque não aceita essa flexibilização das fronteiras. Porque uma vez que você tem a entrada de imigrante e ele acaba se tornando um cidadão europeu, no contexto da União Europeia, ele tem livre trânsito. Então, o que muitos migrantes fazem quando vêm da África ou vêm lá do próprio Oriente Médio, é que quando ele consegue a cidadania dele, sei lá, na Grécia, vamos pensar ali na Itália, né, o destino deles são os países com maior potencial econômico, como é o caso da Alemanha, o próprio Reino Unido, enfim. Então, existem alguns países que são contra essa questão que envolve aí, né, o Acordo de Schengen. O Reino Unido, né, aí nesse caso aí, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, a Inglaterra, e alguns países ali como a Bulgária, a Romênia também, a Croácia, que são a porta de entrada de muitos desses imigrantes que vêm de conflitos como lá na Síria, né, no próprio Paquistão e outras regiões aí. Vale a pena ressaltar também que existem alguns países que querem entrar na União Europeia, mas não são vistos com bons olhos, como é o caso da Turquia. Você sabe, a Turquia tem terras no Oriente Médio, na Ásia, e tem terras no continente europeu. Né? A União Europeia faz uma certa restrição, né? Ela não vê com bons olhos a presença da Turquia nesse contexto, porque uma vez a Turquia dentro do que nós chamamos aí de União Europeia,
a União Europeia vai ter também que assumir e tentar resolver alguns problemas da ordem do Oriente Médio. Eles não querem se envolver muito com isso, não, tá bom? Pessoal, tranquilo sobre a União Europeia? Então é isso aí, espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.